Deus já tem recebido a nossa adoração nesta noite. Eu tenho certeza que você tem adorado a Deus. Deus tem recebido a sua adoração. E você recebeu também a porção de Deus, que foi a palavra que eu peguei um bom pedaço. Glória a Deus pela vida do mensageiro desta noite. Que Deus continue usando com sabedoria, com poder e autoridade, como usou nesta noite. E eu quero ser breve nas minhas palavras. Eu quero parabenizar o nosso pastor Ezaquiel, homem de Deus, homem que nós temos um carinho muito grande por ele e por toda a sua família. Eu não vi essa menina, eu vi a barriga da mãe dela, depois que eu vi. Ela já estava sendo inteirada lá, glória a Deus por isso, então eu pude acompanhar um pouco dos passos dela, e para mim foi um prazer muito grande. Mas deixa eu deixar um texto aqui para o nosso pastor, livro de Êxodo, capítulo de número 33, o verso 14 e 15. Se você quiser, depois você dá uma olhadinha em casa, esse texto é tremendo, como toda a Bíblia é tremenda, né? Esse texto diz assim, o Senhor falando com Moisés, diz assim: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Aleluia. Quando o Senhor está conosco, nós conseguimos descansar. Se Ele não estiver conosco, nós temos só preocupações, problemas, sem soluções. Mas quando Ele está conosco, nós confiamos que Ele estando conosco, a resolução para todo e qualquer problema, nós descansamos. Amém ou não amém? Então Deus fala com Moisés assim, aí Moisés diz assim para Deus: então lhe disse, se tua presença não fores conosco, não nos faças subir daqui. Se a presença do Senhor não for contigo, não vá para lugar nenhum. Não dá para andar se Ele não for conosco. Porque a gente vai se dar mal, mas se Ele for conosco, não tenha medo, abra a boca, desbrave, vai embora, porque Ele garante a vitória. Quem garante a vitória é Deus. Não adianta pistolão, não adianta conhecimento. Se Deus não estiver conosco, somos fracassados ou fracassos. Mas se Deus for conosco, nós seremos muito mais do que vitoriosos. E é nele, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu deixo essa palavra para Ezaquiel, para a minha vida e para a tua vida. Olha só a ousadia desse moço. Ele fala com Deus. Maravilhoso. Com Deus. Quero repetir esse versículo. Então lhe disse: se tua presença não fores conosco, ele está falando dele e do povo, não forem conosco, não nos faças subir daqui. Não dá para ir sozinho. Sem Deus não dá. Sem o Senhor não dá. Aleluia. Ezaquiel sabe disso. Sem Deus não dá, não é verdade? Ele só está aqui porque Deus estava com ele em todos os momentos. E Deus continua. Aleluia. Eu quero terminar aqui essa palavra, deixando uma palavra profética na tua vida. Aleluia. O texto diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 19, se não me falha a memória. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. E aí eu transmito para ele. Aleluia, glória a Deus. Glória por Cristo Jesus. Aleluia. Porque Ele veio para cá. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Obrigado pelo carinho pela oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Salve a todos cantando gloriosa paz do Senhor. Gente, não fica chateado, mas tem algo aqui que eu preciso de falar com toda a igreja. Esse homem que acaba de falar aqui, que é o pastor Cláudio Lira, foi o homem que me ganhou para Jesus. Ele chegou um belo dia num lugar, dentro de uma favela, e perguntou para mim: você quer mudar de vida? Então larga tudo, deixa isso tudo aí, vamos embora desse lugar. E eu fiz dessa forma. Larguei, aproveitei que ele estava de carro e nós viemos embora. A gente não tinha casa, não tinha carro e não tinha onde morar. Vem a tia da minha esposa e autoriza: vocês podem morar aqui o tempo que quiser. O nome dela é Maria. E ali libera um cantinho para a gente ficar. E começamos ali. E a primeira coisa que o pastor Cláudio Lira, vocês têm que se consertar para ter uma vida reta com Deus.
E ali a gente orando, caminhando, orando e caminhando. E nós pedimos autorização dele para sair do ministério dele e ir para um outro ministério, mas com uma condição. Nós vamos casar e é o Senhor que vai celebrar o nosso casamento. E para onde a gente ir, se o pastor não aceitar lá, a gente também não fica. E nós fomos, marcamos o casamento e lá foi o pastor Cláudio Lira para celebrar o meu casamento com a minha esposa. Isso marcou a minha vida. E o que te levou a ler a Bíblia Sagrada? Que até então eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia a palavra. Um belo dia, o saudoso pastor Isaac, que era sogro do pastor Cláudio Lira, ele falou assim, ó, vou te dar uma oportunidade no culto. Pense em alguém que não sabia ler, não sabia falar nada na igreja. Eu fiquei 7 dias sem ir para a igreja. Com medo dele me dar a oportunidade e com vergonha. A partir daquele momento eu comecei a ler a Bíblia e não parei mais. E hoje eu agradeço a Deus. A palavra que esse homem falou assim, você quer mudar de vida? Isso ficou gravado na minha memória. Dia 11/8/2021. A gente vai parar num lugar aonde só vai se você verdadeiramente está na presença de Deus. Porque você vai sem murmurar, você vai sem questionar. No momento exato do acidente, eu vi um monte de pessoas desesperadas. A minha esposa, a minha filha começa a correr para um lado, para o outro, e eu peço para ela chegar até mim, porque agora o pé está solto, eu não consigo mais andar, não consigo me levantar, estou deitado no chão, e peço a ela para chegar perto de mim. Quando ela chega, eu agarro ela pelos cabelos e falo alto no ouvido dela, confia no Senhor. E ali todo mundo que estava perto ouviu. Como que o homem vai falar, confia no Senhor, se ele está vendo uma parte do corpo solta? Que Deus é esse? Aleluia! Temos que ler a Bíblia Sagrada. Porque se você lê verdadeiramente, você passa a confiar nesse Deus. Aleluia. Com os olhos abertos ou fechados. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, vai dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Quero pedir Israel para vir aqui, que é o meu presente que aqui se encontra. Vem aqui à frente. Esse é um dos homens de Deus que aceitou Jesus no leito na hora da enfermidade. Esse aqui é o Israel, que está nessa foto. É um dos enfermos que quando eu cheguei já estava. O Maico também está aqui. Quando a gente começa a orar dentro daquele hospital, e eu estou vendo o Maico chorando. Ele chega, depois de mim, Israel, que eu e esse daqui já estava lá. E eu vi o Maico chorando e chego perto dele e falei, você está com fome? Você está com sede? Porque eu era muito bem tratado no hospital. Eu tinha 2 armários à minha disposição. Um com água e outro com alimento. E os médicos falavam assim, você não precisa trazer nada de casa. Basta você pedir que a gente te dá. Aleluia! E eu falei para aqueles médicos, olha, se vocês arranjarem um lugar dentro desse hospital para minha filha e para minha esposa, eu moro aqui dentro. Porque todo lugar que você é bem tratado, você não quer sair dali. Eu fui muito bem tratado naquele lugar. E eu falava essa palavra, meu pastor Cláudio Lira, para esse homem, para o Maico, você quer mudar de vida? O Maico falou assim, eu estou aqui chorando porque eu entrei e estou com a cirurgia marcada para arrancar a minha perna fora. Eu falei, olha, eu conheço uma pessoa que pode mudar a tua história.
Você já ouviu falar de Jesus? Ele falou essas palavras para mim. Já ouvi, mas não dei crédito e nem dei confiança. Peguei a Bíblia Sagrada, falei para ele, ó, tá aqui. Lucas, capítulo 1, versículo do 1 ao 80. Pega para ler. Quando você acabar de ler, você me chama. Aleluia. E aquele homem começa de manhã, vai até uma certa parte da tarde. Quando chega a tarde, ele me chama. E ele falou assim, ó, eu não entendi. Uma mulher sem se relacionar com um homem vai ser mãe. 2 homens velhos agora vai ser pai, Zacarias e Raquel. Como que é isso? Eu falei, mas você não gravou? Volta um bocado, vê o que está escrito em Lucas 1, vê o que está escrito no versículo 37. Para Deus. Porque para Deus nada é impossível. E aquele homem, no momento que quando dá umas 11 horas, mais ou menos, aproximando para meia-noite, eu levanto da cama e tinha o costume de dobrar o joelho dentro do hospital. E quando eu acabo de orar dentro do hospital, a gente fazia uma oração para todos que estavam ali no leito, ouvir a oração. Quando eu acabei de orar, o Michael levantou a mão e disse que queria aceitar Jesus. Aí vem a notícia. Eu gritei dentro daquele hospital muito alto. Glória a Deus! Acordou uma boa parte do hospital. Uma das enfermeiras chegou e falou assim, ó, aqui não é a tua casa, aqui não é lugar de bagunça para você estar gritando. E perguntou, o que está acontecendo aqui? O Wagner, que era um dos internados, falou assim, ó, ele estava orando, aquele lá estendeu a mão e aquele ali começou a bater palma, porque aquele ali aceitou Jesus. Estava marcada a cirurgia do homem para arrancar a perna dele. No dia que estava marcado pela manhã, eu não estava aqui porque eu estava dentro do hospital. Aconteceu dentro desse bairro chamado Jardim Catarina, um tiroteio, entra 5 pessoas baleadas de uma só vez no hospital. A preferência é dos baleados. A cirurgia do homem para arrancar a perna foi cancelada. Aleluia! Passa-se mais uns 3 a 4 dias. Esse homem recebe alta. O problema meu era menos grave do que o dele, do que o do Michael. E eu fico dentro daquele hospital. E quando eu vejo o Michael indo embora, vejo outras pessoas indo embora, eu chamei o médico e falei assim, ó, manda botar uma platina no meu pé e deixa eu ir embora desse lugar. O médico falou assim, ó, você não precisa. O teu osso alinhou, voltou pro lugar. Os médicos todo dia fazem uma reunião querendo saber o que está acontecendo. Aleluia! Gente, se eu ficar aqui eu vou falar a noite toda. Mas eu vou encurtar o assunto. Eu cheguei, pedi para o médico para botar platina, ele falou que não dava. Mas um belo dia, uma recepcionista entra e fala assim, ó, Ezaquiel da Silva Lemos, você está de alta. Aleluia! Pra que ela falou isso? Eu peguei tudo que eu tinha, dei pra ele, peguei e fui espalhando tudo que eu tinha por dentro daquele hospital e fui dando para as pessoas. Porque a gente tinha muito palito de picolé, que foi o que a gente aprendemos a mexer, copo descartável, eu saí com mais de 500 copos de dentro daquele hospital, porque foi com copo descartável que nós fizemos uma árvore de Natal de quase 2 metros de altura, foi o que marcou a virada do ano de 2021 para 2022 dentro do Alberto Torres. E quando a recepcionista falou assim, Ezaquiel da Silva, lembra que você está de alta? Eu peguei e dei tudo para as pessoas e falei, olha, agora eu vou embora. Daqui a pouco, vem uma outra pessoa e fala assim, Ezaquiel, você não está de alta. Eu falei, olha, queira vocês ou não, hoje eu vou embora desse lugar. Ainda que amanhã eu tenha que voltar, mas hoje aqui eu não fico. Eu estava com muita sede de Deus, gente. Sabe o que é você ter sede de Deus? Aqui, quando eu estava aqui fora, não faltava culto, não faltava consagração e nem escola bíblica dominical. No dia do acidente, eu falei para minha esposa assim, ó,
entre eu e a Vila do João, vai para a igreja. Não falta culto, pelo amor de Deus. Sabe que maravilha é essa? Aqui, ó, tem 11 mil reais, somente em pedágio. Valeu a pena. Os médicos, depois que eu fui descobrir 67 dias, sem dormir na minha casa, sem dormir com a minha esposa, sem estar unida com a minha filha. O que você faria quando tivesse a primeira oportunidade? Para onde você iria? Sabe para onde eu fui? Falei para a pessoa que veio me buscar: vamos direto pro monte. Eu quero agradecer o meu Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Aleluia! Olha a maravilha, tem um vídeo gravado. Eu subi aquele monte andando. Aleluia! Eu insisto com essa igreja, todo dia mandando todo mundo ler a Bíblia. Porque Mateus capítulo 22, no versículo 29, está escrito assim, ó: meu povo erra, meu povo perece por falta de conhecimento. Não conhece a palavra, mas também não conhece o poder de Deus. Aleluia! Que poder é esse? É o único que não se vende, não se troca. Olha a maravilha que me aconteceu. Fui pro monte, do monte vim para casa, dormi. Quando deu 7 da manhã, eu falei para minha esposa: vamos para o hospital, que eu vou me internar de novo. Quando chego no hospital pela manhã, a doutora que cancelou durante 30 dias, o médico dava alta e ela cancelava. Ela me chamou e falou assim: Ezaquiel, você traz uma paz para dentro desse hospital. Porque tinha um homem muito nervoso, muito agitado, que todo dia na hora do almoço ele fazia uma bagunça, ele tacava comida no chão. E eu falava para ele: nós estamos aqui porque nós precisamos de ajuda. Todo mundo aqui precisa de ajuda. Então vamos ser diferentes. E no outro dia, depois do dia que eu gritei, todo dia, os hospitais ali, todos os médicos do Alberto Torres, à noite ia para a porta da nossa enfermaria para escutar a oração. Aleluia! E quando eu voltei para me internar, a doutora Érica falou assim: ó, você já está de alta, já tem 30 dias. Só que eu não queria que você fosse embora. Pode ficar tranquilo, Ezaquiel. Você vai receber todos os seus direitos. Pode ficar vindo, pode vir, que você vai ser acompanhado. E teve uma pessoa que falou, um dos internados: não vai não, você não pode ir. Eu falei: eu só não posso fazer aquilo que Deus não me permite. Mas hoje eu vou embora. Mas amanhã eu volto, fica tranquilo. E quando eu voltei no outro dia, não precisava mais. E eu passei um bom tempo naquele hospital. O remédio eu guardava, mandava minha esposa trazer. Uma boa parte do remédio eu jogava fora. O soro eu tirava porque a enfermeira me ensinou a tirar. Eu falei para eles: eu não preciso de remédio, eu não preciso de nada disso. Eu estou aqui para fazer o que Deus quer que eu faça, eu não estou doente. O acidente foi num dia. 2 dias depois, pega ele com o aparelho no ferro e vamos andar para a cozinha, porque eu queria agradecer o pessoal da cozinha. E ali eu tomo um escorregão e o ferro do aparelho amassa. Os médicos falam: você não para quieto, você não fica quieto. Eu falei para o homem: olha, com a idade que eu tenho, eu nunca fiquei parado. E aquele hospital ficou marcado com tudo que nós fizemos naquele lugar.
E Israel foi o homem que aceitou Jesus. A esposa dele era do espiritismo. Eu falei para ele, olha, não larga ela. Vamos orar. Vamos orar. E com esse passar do tempo, a gente via Israel, as fotos que sua esposa botava e a gente só em oração, só em oração. E chegou o momento que a mulher se converte. O que chegou para mim no decorrer da semana, o batismo nas águas desse casal. E ele Glória falou, a olha, a Deus. semente foi plantada. Aleluia. Eu falo para o senhor, meu pastor Cláudio Lira, a semente foi plantada. Isso aqui é resultado. Para que o senhor também não desista de levar esse evangelho. Então, muito obrigado, pastor Cláudio Lira. No dia do casamento da minha filha, eu me preparei, meu pastor. Preparei, eu levei dias estudando, preparando palavra, mas quando eu vi esse homem, eu falei, olha, eu quero dar a honra desse casamento para o pastor Cláudio Lira. O mesmo que me ganhou para Jesus, me casou, agora casa minha filha. A semente agora está se tornando árvore, a árvore está dando fruto, porque a raiz é Cristo. Então, peguem todos para ler a Bíblia Sagrada. Porque se você ler, você vai mudar de vida, você vai mudar de história. Porque você vai ver homens, como foi pregado aqui, homens retos, íntegros, sinceros e tementes ao Senhor. E não negaram o nome do Senhor. E nós também não vamos negar. É melhor morrer do que negar. Eu creio nisso, meu pastor. Eu já tive com uma outra enfermidade que eu falei para Deus. E falo para essa igreja. Ou o Senhor me cura, ou o Senhor me leva de uma vez. Eu não estou aqui para ficar com enfermidade nenhuma, não, meu Deus. E eu falo para Deus todo dia, Israel. Se for necessário passar por outro acidente para ir para o hospital, se for dele, eu aceito. Porque você é resposta de oração. O Michael, que hoje dorme no Senhor, é resposta de oração. Ele partiu, mas foi com a perna no lugar. Tem mais gente, são 7 pessoas que se converteram nesse leito. Então, valeu a pena. É muita bênção, muita glória. Foi pouca luta para o tamanho dessa vitória. Vamos ficar de pé. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Porque vocês são resposta de oração. Vocês é um sinal de Deus na minha vida. Marcelo, que ali se encontra, foi me oferecido até mesmo uma parte que quero. O que vale é a verdade. O que vale é a verdade. Então valeu a pena ter você aqui hoje. É motivo de gratidão. Muito obrigado pela presença de todos vocês que aqui se encontram. Juliano, você é um presente de Deus para a nossa vida. O teu filho foi apenas um canal de bênção para te conhecer. Muito obrigado pela presença de todos que aqui se encontram. Povo da Vila do João, se prepare, que foi comprado um ônibus de viagem. Então, em breve vai ter outro para ter essa ligação entre o Jardim Catarina e o Rio de Janeiro. Eu agradeço a presença de todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Coloca a irmã em posição de receber, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e todos que aguardam a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos digam amém! Aleluia!